A repressão sexual e os mecanismos de fuga. Quando as energias sexuais são reprimidas e o ser não se realiza no sexo, no amor e nos relacionamentos afetivos, seu inconsciente procurará sair deste estado de angústia e tristeza. Quando alguém se encontra nesse estado psíquico, sente um imenso vazio. Como esse ser é reprimido e não encontra perspectivas de resolver e preencher este vazio, com um verdadeiro amor e um verdadeiro relacionamento, seu inconsciente o impelirá para uma fuga desse estado sofrido e angustiante. Essa fuga fará com que ele se comporte de várias maneiras, como iremos expor agora. 1. A compulsão de comprar. Quando o vazio se instala, o ser precisa dar um jeito de preenchê-lo com algo. Nessa busca inconsciente para preencher seu vazio interior, muitas pessoas desenvolvem um mecanismo de fuga que as leva a comprar compulsivamente. Passam a comprar tudo o que vem pela frente, coisas muitas vezes totalmente desnecessárias, com o único intuito de satisfazer seu ego sofrido. Elas compram acreditando que, ao possuir algo, estarão preenchendo aquele vazio interno. Só que isso é falso. Sabemos que não é uma solução e que, no mesmo instante em que acabam de comprar algo, esse objeto já não tem mais valor para ela. Ao possuir esse objeto, ela percebe que ainda inconscientemente continua vazia. E assim o ciclo se repete. Por fim, essa pessoa enche sua casa de bugigangas desnecessárias, móveis e objetos que só refletem seu estado de angústia e de vazio interior. Cabe neste momento uma típica história zen para ilustrar o fato de como um mestre iluminado é despojado desses sentimentos de posse sobre objetos materiais. Um discípulo peregrinava pela China em busca de sabedoria e conhecimento. Ficou sabendo que um grande mestre zen residia em uma cabana nas montanhas. Imediatamente se dirigiu para a casa dele em busca de sabedoria. Ao chegar ao local, ao adentrar a cabana desse mestre, ele teve uma grande surpresa. Não havia quase nada no interior da casa, somente o essencial, um pequeno colchão no chão e poucos utensílios domésticos. Não havia móveis de nenhuma maneira. Era uma casa literalmente vazia. Ele, indignado com isso, pergunta ao mestre: Mestre, por que sua casa é vazia? Onde estão os móveis e todas as suas coisas? O mestre responde com uma pequena pergunta: Meu filho, onde estão seus móveis e todas as suas coisas? O discípulo responde: Mas, mestre, eu estou de passagem por aqui, como poderia trazer minhas coisas? O sábio mestre então completa: Assim como você, eu estou também de passagem nessa vida, meu filho. Como podem ver, um grande mestre iluminado, um ser tântrico verdadeiramente realizado, percebe que se pode viver feliz com muito pouco, ou com quase nada de bens materiais. Encher nossas casas de objetos sem sentido é estar tentando mostrar poder e preencher o vazio de nossas almas com coisas que não surtirão nenhum efeito e jamais trarão felicidade ao ser. O verdadeiro tântrico saberá viver com pouco e com o suficiente para a sua vida. Ele saberá preencher seu vazio interior com aquilo que realmente irá solucionar seus problemas internos. 2. Outra maneira que o inconsciente utiliza como mecanismo alternativo para preencher o vazio da alma é a compulsão por comida. Quando um indivíduo está muito carente afetivamente e com o vazio da alma se fazendo sentir de modo mais intenso, ele procura preenchê-lo comendo sem parar. Ingere compulsivamente alimentos desnecessários para sua verdadeira alimentação. Come porque não vive em prazer.
O prazer sexual não acontece em sua vida. Ele se sente rejeitado pelo sexo oposto e internamente não suporta essa rejeição. E o fato de não ser amado nem desejado afetiva e sexualmente pelo outro. Todos nós sabemos que, para ser desejados sexualmente, devemos corresponder a um padrão estético imposto pelos costumes culturais e pelos modelos sociais. Para ser belo e sexualmente desejado, devemos ser magros, esbeltos e bonitos. Dessa forma, estaremos no topo da lista dos mais desejados de nossa amostragem e teremos as maiores chances de conquistar o sexo oposto e de nos realizar afetiva e sexualmente. Basta ver nossas modelos e manequins anorexas. Não comem nada, esforçam-se para corresponder aos padrões de beleza impostos pela moda e pelos conceitos ditados pela indústria do consumo. Toda mulher irá se esforçar para se encaixar nesses padrões. Toda mulher, segundo a indústria da moda, deve ser muito magra para ser amada e desejada. Seu inconsciente é, mais uma vez, programado e a sociedade e a cultura passam a escravizá-la novamente. Assim, a compulsão por comida acaba gerando consequências desastrosas que só irão agravar o desequilíbrio desses indivíduos. Eles passam a comer muito porque não se sentem desejados e porque são frustrados afetiva e sexualmente. Mas, quando comem muito na tentativa de preencher o vazio, começam a engordar. Essa é uma reação natural do organismo biológico, pois ele passará a armazenar sob forma de gordura o excesso de alimento ingerido. Suas células ficarão intoxicadas e, como consequência, seu organismo não funcionará bem. Agora prestem bem atenção nesse detalhe. Quando a pessoa começa a ficar obesa, entra em desespero, pois se achará gorda e muito feia. Perceberá que, estando gorda e feia, não será mais amada nem desejada sexualmente pelo sexo oposto. O desespero aumentará a cada dia. Mas o que a levou a comer compulsivamente da primeira vez? Sua carência afetiva, sua solidão e o desejo de ser amada. Agora, novamente, ela sente que não será amada, pois está gorda e feia. Fecha-se um ciclo vicioso difícil de ser quebrado no inconsciente de pessoas acometidas por esse desequilíbrio. Ela come muito porque não é desejada. Comendo muito, ela ficará gorda e feia e, portanto, será menos desejada do que antes. Por isso, ela come ainda mais e o ciclo está fechado. Podemos compreender facilmente o mecanismo desse processo e verificar por que nos países de primeiro mundo, cerca de metade da sua população é considerada obesa. Descartando outros desequilíbrios biológicos, sem dúvida, a carência afetiva e sexual e a baixa autoestima estarão entre os fatores que mais contribuem para esse estado de obesidade coletiva. Com um número tão elevado assim numa comunidade dita evoluída econômica, cultural e socialmente, devemos questionar se as pessoas são realmente felizes e realizadas como ser. A pessoa acometida desse desequilíbrio precisa encontrar uma saída para reverter o processo, e a resposta está nela mesma. Mudança de conceitos filosóficos sobre si e sobre sua alma. A espiritualização é a única ferramenta que funciona nesses casos. O Tantra mostrará esse caminho de uma forma muito eficaz e renovadora na vida desse indivíduo. 3. Compulsão pelo trabalho. O trabalho também se torna um mecanismo de fuga na verdadeira realidade interna. Quando alguém não consegue resolver suas questões afetivas diretamente e é pouco desejado afetiva e sexualmente, poderá desenvolver um mecanismo de fuga dessa realidade utilizando o trabalho, na tentativa de preencher o vazio interno. Um indivíduo que age dessa forma não poderá parar, pois quando para de trabalhar e de preencher sua mente com atividades,
voltará ao vazio e sua carência afetiva e sexual irá perturbá-lo. Ele irá trabalhar tanto, estudar tanto, que gastará toda a sua energia nessa direção. Quando estiver só em sua casa, estará tão cansado que dormirá muito. No dia seguinte, o processo se repete. Isso poderá se perpetuar por anos ou até mesmo por sua vida inteira. Em nossa sociedade capitalista, um homem que trabalha muito é considerado um ser de grande valor. No entanto, do nosso ponto de vista tântrico, é um doente compulsivo, incapaz de se resolver e conviver em paz consigo e com sua verdadeira realidade. Não será capaz de ser feliz e de encontrar uma relação afetiva a qual possa se dedicar profundamente, mas irá se acostumar com esse estado de fuga, que se tornará o normal em sua vida. O trabalho se torna algo nobre, e ele não sabe fazer outra coisa senão trabalhar e trabalhar. Já sua vida pessoal, seu nível de prazer e sua sexualidade estão altamente comprometidos e reprimidos. Um homem assim jamais poderá encontrar paz, harmonia e felicidade. Jamais conseguirá desenvolver a capacidade de amar o próximo ou alguém verdadeiramente. Mesmo que acumule muita riqueza com seu trabalho, não terá tempo para desfrutá-la. Não saberá como desfrutar de sua riqueza, pois ao abandonar o trabalho para um lazer, inconscientemente brotarão sua angústia e tristeza. O seu vazio falará mais alto e ele voltará correndo para o trabalho. É por isso que um homem no caminho do Tantra segue uma direção oposta à desse ser compulsivo. Um homem no caminho do Tantra trabalhará pouco e o suficiente para o seu sustento material. No resto do tempo, irá se dedicar ao despertar de seu prazer e vivê-lo intensamente. Tipos de compulsão. Podemos fazer uma lista enorme de atividades compulsivas que o ser desenvolve devido à sua carência afetiva e sexual. Os motivos internos que conduzem a estes estados doentios serão sempre os mesmos. Analisar um a um seria até repetitivo demais. Vou enumerar alguns aqui só para que possam perceber o quanto o ser humano desvia-se de si mesmo, buscando reprimir suas carências primordiais. Compulsão por sexo, pela fama, pelo poder, pela vitória, esporte, pelo sucesso, pela escola, por futebol, pela música, por carros, por roupas, por sapatos, por doces e chocolates, pela internet, por festas e compulsão por viagens. Existe um grande número de outras compulsões que vocês poderão diagnosticar facilmente nas pessoas de sua convivência. O casamento e a família como extensões do ego. Desde a época pré-histórica da humanidade, os modelos de formação social, de união entre homens e mulheres, seguem uma estrutura tribal que vale ser analisada. O instinto animal e o instinto de poder do macho irão dominar a união. O macho da espécie será a força controladora que determinará a forma como essa família será organizada. A família é a segunda célula básica de uma sociedade, já que a primeira é o próprio indivíduo. Passemos a analisar como o macho organiza sua família e quais os comandos inconscientes que irá seguir. O macho da espécie começa sua luta pela sobrevivência na sociedade, procurando ter um abrigo, ou seja, uma casa, um pedaço de terra que seja seu território. Vou demonstrar que o ser humano de hoje age identicamente a um animal ou a um ser primitivo da idade da pedra com relação à fêmea e à família. Todos os animais da natureza procuram marcar seu território e delineá-lo como sua propriedade e sua casa.
proíbem qualquer outro animal de entrar nesse território que será seu domínio. Se os animais tivessem a capacidade de construção de forma superior, certamente construiriam cercas, fechando seus territórios. Os seres humanos acabam fazendo isto, inevitavelmente, levantarão cercas, muros e delinearão os territórios de seu domínio. Notem que o cercado em volta de um macho, de um homem, é a extensão do seu ego. Tudo o que estiver dentro desse cercado será considerado de sua propriedade. Todo homem começa assim a vida adulta. Compra um pedaço de terra e cerca-o e entra dentro dele. No início temos apenas o terreno cercado e o homem. Depois ele irá preencher esse terreno com o máximo de coisas possíveis, pois quanto mais coisas materiais possuir dentro do seu próprio cercado, mais valorizado ele será na sociedade. O conceito de poder está intimamente ligado à grandeza do seu cercado e do volume de coisas que possui ali dentro. Não devemos nos esquecer o porquê de os homens desejarem ostentar poder e riqueza, exibindo um conjunto de bens materiais suntuosos, para simplesmente chamar a atenção da fêmea, como foi discutido em capítulo anterior. Esse cercado começa então a ser preenchido. No início é um abrigo, uma casa, a sua morada. Ela deverá ser a mais luxuosa e suntuosa possível. Deverá ser a mais bela de todas. Deverá suplantar a de seu vizinho. Ele tem que ser muito superior ao outro, com quem inconscientemente está competindo. Para conseguir isso, irá trabalhar incessantemente e estará querendo sempre mais. Sempre que houver alguém com uma casa mais luxuosa, mais bela e muito melhor que a dele, inconscientemente ele se sentirá inferior. E sendo inferior, saberá que não poderá vencer a batalha para conquistar a fêmea. Logo, ele nunca estará satisfeito com o que comprar e possuir. Sempre quererá mais. Vamos supor que esse nosso homem compre seu terreno e comece a preenchê-lo com os objetos de sua posse. Tudo o que entrar nesse terreno será de sua propriedade. Ele sai todos os dias pela manhã para o trabalho com o intuito de comprar coisas para preencher seu cercado. Nos tempos antigos, compravam uma cabrita, uma vaquinha, uma carroça, galinhas, porcos, cultivava uma lavoura e assim ia preenchendo seu cercado. Tudo ali era seu. Mas quando aquele espaço ficava razoavelmente preenchido, nada mais faltando materialmente, nosso indivíduo percebia que mesmo assim estava só. O que ainda faltava para completar sua propriedade? É lógico, a fêmea, a mulher, que é o objetivo máximo de suas conquistas, na verdade, o objeto central de todos os seus desejos. Sendo assim, irá buscar essa mulher com o intuito de trazê-la para dentro de seu cercado e possuí-la, como a qualquer outro objeto que acredite como seu. A mulher será seu troféu máximo de conquista, seu objetivo primário, oculto no inconsciente. A mulher é seu objeto de prazer e, portanto, sua propriedade mais valorosa. O que move o ser humano a preencher esse seu cercado com objetos materiais são o vazio e a solidão em que ele vive. Não devemos nos esquecer de que esse ser é uma alma enclausurada no próprio corpo e que necessita sair da solidão. Dentro dele existe um enorme vazio que precisa ser preenchido e que ele tenta preencher com objetos materiais. Por isso compra tudo o que pode e traz para o seu cercado. Quanto mais coisas possuir, mais acreditará que está vencendo a solidão de sua alma. A mulher é o objeto central dessa busca. Esse homem realmente crê que só ela poderá livrá-lo da solidão em que ele e sua alma vivem. Nos tempos modernos, em nossa sociedade, nada mudou, tudo é arquetipicamente o mesmo. Os homens constroem suas casas e compram tudo o que é possível para encher seu território de objetos de sua posse.
compram o carro mais luxuoso e tudo o que puderem para exibir para a fêmea como instrumento de poder. Todos os objetos são propriedades desse homem e ele irá defender seu território com a vida, se necessário. Vamos imaginar a seguinte cena. Um homem compra um carro luxuoso para se exibir para sua fêmea. Está orgulhoso de possuir esse objeto de conquista. É dele esse objeto e ele se sente muito importante. Agora imaginem se no trânsito um outro indivíduo bate em seu carro. Vocês verão que ele se encherá de ira e se tornará violento. Irá querer brigar e agredir o outro. Tudo porque o carro é uma extensão do seu ego. É como se alguém tivesse agredido seu próprio rosto. Todos os objetos do seu cercado são extensões de seu ego. Qualquer objeto que possa ser roubado de seu cercado será motivo de reações, em geral, violentas. O instinto animal falará mais alto e ele poderá desencadear uma batalha que às vezes termina até em morte. Nosso homem moderno está só em seu cercado. Agora ele precisa ir lá fora e conquistar uma mulher e trazer para dentro do seu cercado, de sua casa. Mas para trazer essa mulher, ele precisa se casar. Se ele quiser possuir uma mulher e trazer para dentro de seu cercado, a sociedade lhe diz que é preciso se casar. O casamento é o ritual social que sela os documentos de propriedade da mulher para esse homem. Após se casar, ele tem absoluta certeza de que é dono dessa mulher e que agora pode trazê-la para dentro de seu cercado. Inconscientemente, essa mulher será para ele mais um objeto de sua propriedade. Será tratada como seu carro luxuoso ou como qualquer outro de seus objetos. Ele acredita que já não precisa mais se esforçar para conquistá-la. Ela está ali. Então descuida e não mais lhe dá a devida atenção, como fazia enquanto ela estava fora de seu cercado. Enquanto ela estava fora e ele ainda não a possuía, em seu inconsciente temia que ela fosse embora e se tornasse propriedade de outro. Empenhava-se, portanto, para conquistar e agradar a mulher. Após o casamento, isso não é mais necessário, ele acredita, pois já se apossou dela. Agora ela está dentro do seu cercado, é propriedade sua. A mulher é propriedade do homem no casamento. Mas qual será a reação desse homem se um outro homem se interessar por sua mulher? Certamente ele se sentirá ameaçado e terá a mesma reação de quando alguém risca ou amassa seu carro luxuoso. Ele se tornará uma fera e será violento para com esse outro homem. Inconscientemente, estará defendendo sua propriedade, pois sente-se ameaçado em sua posse. Seu instinto animal falará mais alto. Com essa atitude inconsciente, ele faz da mulher objeto da sua propriedade. Ele a possui como a qualquer outro objeto que está em seu cercado. A realização no casamento e a morte do amor. O amor e o sexo tornam-se uma obrigação da mulher. O amor está aprisionado e ela também se sente prisioneira nesta relação. Se está casada, vê obrigada a amar, a desejar e a servir o marido todos os dias. Em muitos casos, o homem enjoa dessa mulher, pois seu objetivo central não foi atingido. Lembre-se de que, inconscientemente, ele acreditava que essa mulher iria acabar com sua solidão. Lembre-se de que também ele acreditava que essa relação e esse casamento iriam acabar com sua solidão e suas angústias. Agora sabemos que essa solidão interna da alma não poderá ser extinta por esse caminho. Somente o seu despertar poderá libertá-los desse estado. Assim, ambos continuarão com aquele sentimento de insatisfação profunda. Ambos começam a pensar e acreditar que seu parceiro não o satisfaz realmente. O homem perde o interesse por sua mulher e passa a tratá-la com frieza e desdém. No entanto, seu instinto sexual ainda está ativo.
Ele ainda sente desejo sexual, mas não mais por sua mulher, pois está cansado da experiência sexual com ela, que não mais o satisfaz e tampouco elimina seus sentimentos de angústia, tristeza e solidão. O casamento não resolveu sua questão fundamental. Esse homem então passa a procurar outra, acredita que uma outra irá resolver seu problema. Ele ainda crê que a solução está lá fora, em outra mulher. A sua mulher começa a sentir o mesmo. Ela se vê desprezada e mal amada pelo marido, e também passará a procurar outra relação que possa satisfazê-la, porque também acredita que a solução estará em novo relacionamento. Esses sentimentos se intensificam na vida desse casal, e suas vidas se transformam num inferno de brigas e discussões. Mesmo o homem não amando mais a mulher e não a desejando, ele ainda a tem como sua propriedade. Ainda quer manter o domínio sobre ela. Deseja que fique dentro de seu cercado, como qualquer outro objeto seu, mesmo que esse objeto já não lhe tenha mais serventia. Nesse momento, a mulher sente-se mesmo como um objeto apenas. Por esse fator, unido a todos os outros que estamos discutindo nesse livro, é que os casamentos não dão certo. O casamento é uma instituição falida, que pertence à velha era da humanidade. Essa forma primitiva e tribal de relação a dois não poderá fazer parte de uma sociedade de terceiro milênio. Uma sociedade avançada e espiritualizada deverá basear suas relações no verdadeiro estado de amor, mais cósmico e abrangente. O casamento hoje, como está constituído, causa a morte do amor. O amor está aprisionado dentro de um cercado. Como está preso, não poderá florescer. Transforma-se em dever, em obrigação. Não é mais natural e não flui harmoniosamente. O universo está em constante movimento e mutação. As pessoas também mudam seus sentimentos e percebem que cometeram um erro e que seu casamento não lhes trouxe a verdadeira realização e felicidade almejadas. Um forte sentimento de frustração e tristeza toma conta desse casal e suas vidas se tornam uma penúria. A separação é uma luta pelas posses materiais. O ódio prevalecerá nessa luta, pois a mulher estará exigindo as posses do marido, aqueles objetos de dentro do cercado do homem. Ela quer levar embora os objetos do macho. Isso causa a ira e ódio dele. Seu cercado está sendo ameaçado e por sua própria mulher. Inconscientemente, ele vê nessa mulher um ladrão cobiçando suas conquistas. A partir desse ponto, a guerra está declarada. Mesmo que essa relação termine e a separação ocorra, ambos passarão a buscar a solução para suas angústias e para o sentimento de solidão da mesma forma que antes. Irão novamente procurar outra relação dentro dos mesmos parâmetros da anterior. Sairão em busca de suas almas gêmeas e de um relacionamento que possa trazer a felicidade. E tudo recomeça. Os filhos em um casamento. Quando um casal gera filhos dentro desse cercado, estes passarão a ser mais um objeto do sistema, da mesma forma que os objetos do cercado são a extensão do ego do macho. Os filhos também o são. O filho passa a ser a extensão direta do pai e a filha uma extensão direta da mãe. O pai encara o filho como extensão de si mesmo e a filha como extensão da sua mulher. A filha passa a ser vista como se fosse uma segunda esposa. Tudo acontece de forma inconsciente. É óbvio que, se perguntarmos a um pai, ele negará, mas no fundo é a pura verdade. Vamos tentar provar essa tese que Sigmund Freud analisou muito bem. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma família gera um casal de filhos. E quando ambos estão na adolescência, começam a ter desejos sexuais. Suponhamos que o filho, um garoto de 16 ou 17 anos, chega em casa e diz para os pais que transou com uma garota ou com sua namorada. A reação do pai será de grande alegria.
Ficará orgulhoso de seu filho que, como ele, é um grande macho e um grande garanhão, domina as mulheres e as possui. Ele ficará tão orgulhoso que sairá contando este fato para os amigos, gabando-se de como seu filho é garanhão como o pai, que se sente como se ele mesmo tivesse realizado a proeza. Agora vamos imaginar a mesma situação, porém com a filha, a jovem de 15, 16 ou 17 anos, chegando em casa e dizendo para os pais: papai, eu transei hoje com um amigo ou com meu namorado. Esse pai ficará furioso e talvez agrida a filha com inúmeras injúrias ou até fisicamente. Brigará com a esposa dizendo que ela é culpada por essa situação e que não tomou conta da filha como devia. Por que a reação do pai é assim? Inconscientemente, esse pai se sente traído pela filha. Tudo se passa na mente desse pai como se sua mulher o tivesse traído, como se sua mulher é quem tivesse mantido relações sexuais com o outro. Ele jamais irá contar esse fato para os amigos, não se sentirá orgulhoso, como se sentiu quando seu filho macho teve suas relações sexuais. É exatamente por esse fato que uma mãe aceita com mais facilidade um filho homossexual que o pai. Ele não consegue admitir que a extensão do seu ego masculino seja homossexual. Assim, as mulheres passam a sofrer maior repressão ao sexo em sua sociedade. A repressão ao sexo para ela começa dentro da sua própria família e com muito mais veemência do que os filhos homens. Esse é o típico comportamento de uma família normal em nossa sociedade. O sexo constitui a grande barreira que separa os pais dos filhos. Como propriedade dos pais, os filhos consistem em mais um fator de repressão sexual que todo ser humano sofre nesse mundo e nesta sociedade. São mais uma barreira erguida entre o ser e sua realização no sexo e no amor. Uma sociedade de terceiro milênio jamais poderá ser constituída da mesma maneira como é hoje. Serão necessárias mais revoluções para que possamos edificar uma nova família e novos conceitos de relacionamentos afetivos, sob a luz de uma nova era e de uma nova filosofia de vida. Mais adiante estaremos discutindo a filosofia do Tantra e suas propostas que nos permitirão evoluir nesse aspecto e melhorar a forma de nos relacionarmos com o outro. Almas gêmeas e o parceiro ideal. Todo indivíduo, desde que entra na puberdade, inicia sua busca pelo parceiro ideal. Ele quer encontrar aquela pessoa que o satisfaça e o preencha por completo em todas as suas necessidades. Já analisamos antes que nosso ser é naturalmente movido por instintos naturais e biológicos que nos impulsionam a procurar o mais belo da espécie. Inconscientemente, somos movidos a procurar o mais belo e a mais bonita da espécie. Sem dúvida, cada indivíduo possui um conceito próprio de beleza e irá buscar aquele padrão que mais o agrada. Mesmo assim, invariavelmente estarão buscando o belo para si. Cada ser que está nessa busca projeta um ideal de parceiro sexual e afetivo que possa completá-lo em todos os sentidos. Devemos compreender que o ser humano normal em nossa sociedade tem gigantescos bloqueios, é androidizado, sexualmente reprimido e coberto por uma espessa couraça reikiana. Está profundamente angustiado e infeliz em sua vida e distante de seu ser espiritual e de sua alma. Não podemos nos esquecer de que é esse tipo de ser humano que está procurando o parceiro ideal. Doente, deprimido, angustiado, completamente enrijecido e materializado pelos moldes da sociedade em que vive. Nessa busca do outro, com o intuito principal de que o outro o liberte desse estado de sofrimento e angústia, ele carrega junto todos esses desequilíbrios estruturais que já apresentamos nesse livro. Está levando todo esse lixo cultural, sua vibração energética e seu estado quântico
são condizentes com esse estado global do ser. Todo ele emana vibrações que espelham seu caráter depressivo e doentio. A primeira pergunta que devemos nos fazer aqui é a seguinte: será que sou uma pessoa ideal para alguém? Será que no estado em que meu ser se encontra, serei o ideal para alguém? Esta reflexão é uma das mais importantes para o caminhante tântrico. Se você deseja praticar e estar no caminho do Tantra, esta deverá ser sua postura primária na busca de um parceiro tântrico que você projeta como ideal. Mas nunca se esqueça de que você projeta essa pessoa ideal em sua mente, em seus sonhos e fantasias eróticas. Constrói dentro de si uma imagem de perfeição física, comportamental e de companheirismo nesse ser. Constrói, na verdade, um ser virtual que, na maioria dos casos, só irá existir em sua mente. Você idealiza algo praticamente perfeito sob sua ótica e então sai em busca dessa figura mística que construiu. A pergunta agora é a seguinte: será que esse ser que construí e projetei dentro de minha mente e de meus ideais existe realmente? Será que irei encontrá-lo no mundo real? Provavelmente não. Você se frustrará e ficará desiludido quando passa muito tempo de sua vida procurando se encontrar nesse modelo construído e edificado em sua mente. Você acaba se relacionando com uma outra pessoa que não constitui o seu ideal de projeto. Essa relação acaba frustrando-o, porque serão gerados muitos conflitos internos em seu ser. Você acabará encontrando muitos defeitos no outro, os quais não idealizou para sua alma gêmea ou para seu parceiro ideal. Aos poucos, isso irá minando a relação e sua realização com esse parceiro ou parceira. Quando ocorre, seu inconsciente começa a atuar, enviando ordens para o seu ser, e ele novamente começa a procurar por outro ser que detenha as qualidades tão sonhadas e projetadas. Nesse momento, a relação estabelecida já acabou. Na verdade, já nasceu morta, pois tudo é apenas uma questão de tempo para os conflitos e os ideais de cada um entrarem em choque. Num ambiente assim construído, o amor jamais poderá florescer e não poderá ocorrer a realização total. Precisamos deixar bem claro esse fator para que possamos compreender que é uma das principais causas de os relacionamentos afetivos não darem certo. Outro fator de suma importância que devemos levar em consideração para compreender por que os relacionamentos não dão certo é o seguinte: o outro também é doente, o outro está contaminado pela mesma doença que você. Isso significa que todos nós, dentro da sociedade atual, carregamos os lixos internos produzidos ao longo de toda uma vida neste mundo e sob estas condições. Todos esses fatores nós já expusemos em capítulos anteriores a eles e são de extrema importância para compreendermos o que vem a seguir. Se somos seres angustiados, aprisionados em nossos corpos, escravizados e androidizados pela sociedade, o outro também o é. O outro também é um ser que carrega em si todas as doenças estruturais de um ser humano nessas condições. Devemos também compreender que, da forma que você projeta o ser ideal para si, o outro faz a mesma coisa na própria mente. Idealizamos o outro e nos esquecemos de nós mesmos. Queremos apenas que o outro seja o ideal, mas nunca pensamos que também devemos ser o ideal do outro. Exigimos apenas que o outro seja o nosso ideal e se encaixe em todos os nossos planos de perfeição. Se todos estão contaminados por essa doença coletiva e todos estão envolvidos em um lixo e vibram essa energia, pergunto: onde encontrar esse ser ideal projetado por nós? Onde se encontra a minha alma gêmea?
Se ela existir e estiver aqui encarnada neste mundo, certamente será como nós e estará carregando dentro de si todas as doenças, desequilíbrios e frustrações comuns a todos os seres humanos nessas condições. Certamente nenhum será perfeito para o outro, e tampouco o ideal um do outro, porque ambos estão envolvidos pelo grande lixo e estão acometidos pela grande doença coletiva. São todos normóticos. Quando não temos consciência, seguimos os impulsos de nossa mente e continuaremos procurando e procurando. Quando nos deparamos com alguém que a princípio parece preencher os requisitos de nossa fantasia e idealizações, imediatamente nos apaixonamos por essa pessoa. É como se todas as nossas frustrações recaíssem e convergissem para esse ponto e esse momento. A paixão explode em nosso ser como uma grande tempestade, incontrolável. A paixão, um estado doentio e desequilibrado do ser. Estar apaixonado é estar em grande desarmonia e desequilíbrio, o que é, na verdade, uma doença. Para a medicina tradicional chinesa, as doenças não existem. O que existe é um estado de desequilíbrio de energias em nosso ser, que gera condições para os estados patológicos se instalarem. Analisando sob esse foco, você perceberá que a paixão é um estado de grande desequilíbrio do ser, um estado doentio, portanto. Por que é assim? Toda vez que alguém se apaixona, seu ser entra num estado muito diferente do habitual, passa a viver 24 horas em função dessa paixão. A imagem do outro não sai do pensamento. Toma conta do seu ser. É como se uma energia poderosa o tivesse invadido. Isso irá trazer muito material para poetas, músicos e artistas em geral, que lhe emprestam uma linguagem e a expressam em suas obras. O que é, na verdade, a paixão e por que ela acontece? Compreender o que é a paixão e por que ela surge é muito simples. Basta retornarmos ao ponto onde vemos uma pessoa como um ser totalmente solitário, triste e enclausurado no próprio corpo. Ali se encontra uma alma reprimida, isolada, triste e sem nenhuma espécie de prazer. Em seu interior e inconscientemente, o ser fica todo o tempo projetando um ser ideal que possa tirá-lo dessa situação e desse estado de sofrimento. Acredita que esse ser idealizado como sua alma gêmea será a solução de todos esses problemas internos. Esse ser perfeito e ideal o levará a um estado de felicidade, de prazer, e seu sentimento de solidão será extinto. Devemos compreender que essa busca pelo outro e pelo prazer é desencadeada pela Kundalini. É a Kundalini que começa a incendiar o seu ser interior e fazer fervilhar sua zona erógena na busca da realização afetiva. A Kundalini é uma energia poderosa e incontrolável pelas pessoas comuns, em geral inconscientes de sua existência. Ela brota de tal forma que afeta todos os campos emocionais do ser, levando-o a um estado de grande desequilíbrio e desespero. Quando encontra uma outra pessoa que considera em primeiro plano como sua parceira ideal, ele imediatamente se apaixona. Ficará dominado pelo desejo de obter aquela pessoa para si. Desejará intensamente trazê-la para o seu cercado, fazer sexo com ela e realizar todas as suas fantasias e desejos mais íntimos. Agora vamos supor várias situações que podem surgir nesses casos para que possamos avaliar como o sofrimento acontece e assim mostrar a maneira tântrica de resolver estas questões fundamentais. 1. Você se apaixona por alguém e se alguém não se apaixona por você, amar sem ser amado. Talvez seja esta uma das causas fundamentais do sofrimento de quem se apaixona. A frustração nesse caso é muito grande e todos nós certamente já vivenciamos semelhante experiência em algum momento de nossas vidas. Amar sem ser amado tem sido um dos temas preferidos dos músicos e poetas de todo o planeta.
é sem dúvida sofrer uma grande desilusão. É o fato perfeito para ilustrar o que apresentamos anteriormente sobre o conceito de almas gêmeas e parceiro ideal. Será que aquela que eu considero ideal para mim vai ver em mim o ideal para ela? Na maioria dos casos, não. Quem se apaixona dessa forma estará fadado ao sofrimento e à angústia. Quanto maior for a intensidade de sua paixão, maior serão a dor e a frustração vividas por não ser amado. Notem que a paixão continua até o momento em que você compreende que não tem mais chance com aquela pessoa, ou quando ela encontra um outro parceiro e começa a se relacionar com ele. Um grande sentimento de derrota invade todo o seu ser. Você perdeu a competição. Agora tem que se encontrar forças para ir à luta novamente, esquecer essa paixão e sair em busca de outra pessoa ideal. Em certos casos, a paixão é tão doentia que pode conduzir os atos de loucura como suicídio, assassinato ou outras formas de violência. Isso só vem comprovar que a paixão não é nada saudável para o ser humano. Ao contrário, é uma grande doença para a qual necessitamos encontrar cura. O Tantra possui a vacina ideal. 2. Após conquistar a mulher de seus sonhos e ficar com ela durante algum tempo, ela o abandona. Nesses casos, a dor é ainda maior. Imagine o estado de alguém que idealizou a mulher perfeita, conseguiu conquistá-la, viveu com ela por algum tempo, imaginando tê-la, e de repente, não mais que de repente, ela o abandona. Esse ser fica mais uma vez sozinho com sua paixão, e todas as frustrações emergem novamente. Creio que não preciso descrever aqui as dores de um abandono desse tipo. Esse abandono pode ter vários motivos. Primeiro, quando sua parceira percebe que você não é o ideal dela. Segundo, quando ela se apaixona por outro, mesmo estando com você. No primeiro caso, seus sentimentos são de abandono e você fará de tudo para trazê-la de volta. Fará muitas loucuras nesse processo de reconquista. No segundo caso, temos a dor típica do corno, o sentimento de ser passado para trás e substituído por outro. Alguém passou a perna em você e lhe roubou aquilo que era mais precioso em sua vida, a sua fonte de prazer. Essa dor é terrível e incontrolável. Os instintos mais primitivos brotarão dentro de você, que passará a ver esse outro como um grande ladrão e seu maior inimigo. A maioria dos casos, quando esse indivíduo percebe que não mais conseguirá reconquistar a ex-namorada, ele passa a desenvolver um mecanismo de autodefesa para novas situações amorosas. Ao mesmo tempo, desenvolve um ódio explícito por aquela pessoa. Do antigo amor e paixão, ela agora se torna sua maior inimiga e objeto de todo o ódio e desprezo gerados por você. Quantos e quantos crimes passionais não surgem dessas situações, onde o ser se sente traído pela esposa, pela namorada ou até mesmo por uma pessoa com quem esteve uma vez só. 3. Quando a sua paixão vem a falecer e o deixa só. Creio que nem é preciso discutir a dor da frustração nesses casos, porque mesmo sem ter experimentado algo semelhante, todo mundo conhece a dor de uma perda, seja ela qual for. Um verdadeiro relacionamento deveria conduzi-lo à realização total e ao despertar de sua alma e de seu espírito. No entanto, algo está errado em nossa forma de nos relacionarmos com o outro. A humanidade tem passado por essas experiências de sofrimento e de dor e nunca encontrou a solução verdadeira para esse tipo de problema. O Tantra trará nova luz sobre esse aspecto tão fundamental da realização do ser humano na face deste planeta kármico. O parceiro ideal tântrico. Passaremos a mostrar como o Tantra nos ensina a buscar novos parceiros para os nossos relacionamentos afetivos e sexuais. Estaremos expondo uma série de princípios que nos orientarão para um encontro tântrico com o outro. Qual será o conceito de parceiro ideal e de alma gêmea para o Tantra?
Não idealize nada nem ninguém em sua mente. Deixe-a totalmente vazia para a busca de uma companheira ou companheiro tântrico. O Tantra nos ensina a não criar nenhuma expectativa, nem idealizar a imagem de um ser perfeito e depois sair em busca desse ideal. Ao contrário, ele nos ensina a estar totalmente vazios e livres de qualquer forma ou imagem pré-concebida daquilo que julgamos o ideal para nós. Quando estamos vazios, estamos abertos para todo tipo de ser que surgir em nossa vida e em nosso caminho. Poderemos estar trocando e interagindo com as pessoas de uma forma totalmente livre, sem expectativas prévias. O relacionamento fluirá naturalmente para onde deverá ir. Se você estiver solto e livre para deixar fluir e ir e vir, estará no caminho do Tantra. Costumo brincar com os meus alunos dizendo-lhes o seguinte: 2. Enquanto você não encontra o parceiro certo, divirta-se com o errado mesmo. Todos riem demais com essa minha frase bem oportuna agora. Se estivermos vazios, iremos dar oportunidade para muitos relacionamentos ocorrerem em nossas vidas. Não estaremos preocupados buscando um ideal. Estaremos apenas vivenciando o presente, aquilo que a natureza colocou em nosso caminho, aquilo que está diante de nós. Se estivermos vazios, iremos aproveitar todos esses momentos, interagir e trocar experiências com muitos parceiros. Isso poderá enriquecer muito nossa experiência de vida. 3. O caminhante tântrico não busca o ideal no outro, mas sim em si mesmo. Quando um homem deseja trilhar o caminho do Tantra, deverá promover grandes transformações em sua vida, mudar profundamente sua forma de olhar a vida e todas as coisas à sua volta. Deverá buscar, em primeiro plano, a si mesmo e não o outro. O homem tântrico busca a si mesmo. O outro deve ser encarado como um parceiro que irá auxiliá-lo a encontrar esse centro. 4. O verdadeiro centro está em você e não no outro. Nas análises anteriores, compreendemos que a natureza fundamental das frustrações afetivas e amorosas reside no fato de você colocar no outro todas as suas realizações. O Tantra irá mostrar outro caminho. Se você estiver com o seu centro deslocado para fora e localizado no outro, toda vez que não conquistar ou perder esse outro, você se sentirá destruído e morto. No Tantra, isso jamais acontece, pois aprendemos a localizar nosso centro em nós mesmos e a compreender que toda realização se encontra no interior de cada um. Assim, quando o outro vai embora, tenho a certeza de que não estarei só, pois estarei em paz comigo e totalmente aberto para deixar ir e vir. Isso deixará o caminho livre para que uma outra pessoa venha compartilhar as experiências sexuais e afetivas. 5. Esteja sempre aberto e livre para receber o outro. Quando você não idealiza nada, está aberto. Quando você compreende que não pode possuir o outro e que o outro está também em sua jornada para a sua própria realização espiritual, sua interação será construída sobre o caminho do Tantra, o caminho da liberdade. Sendo assim, abra seu coração para todos os que se aproximam de você. Não se feche nem se coloque num pedestal acima das pessoas. Seja igual a elas e deixe-as entrar em seu universo. Em muitos casos, aquelas pessoas que aparentemente não consideramos ideais acabam trazendo experiências maravilhosas para nosso ser, acabam trazendo um universo novo e diferente para as nossas vidas.